Atualizações do caso Kim Soo-hyun e a bomba é: a agência de Kim Soo-hyun vai processar por terem liberado uma foto dele. Mas não falaram que a foto não era dele? Pelo amor de Deus, estamos indo para o sexto vídeo. A quinta atualização, porque o primeiro não é atualização, né? É o início do negócio. O sexto vídeo falando do caso Kim Soo-hyun. E tá perto de acabar? Esse vai ser o último vídeo? Não, o caso não acabou ainda. Menina, vai saber até quando que isso vai, viu? Porque a agência não ajuda, a agência não conta logo tudo que sabe para finalizar esse caso. Então vamos indo, né, gente? Enquanto tiver notícia, a gente vai noticiando, que o jornal é assim. O jornal, enquanto tá saindo notícia, tem que ir. Quando acabar, a gente passa pro próximo caso. E do que a gente vai falar no dia de hoje? Eu conto para vocês essas atualizações. Começando por a família, ela meio que já tá sem paciência, tá? Então, ela resolveu fazer, se bem que familiar, vocês demoraram um pouco nisso aí, mas tudo bem, vai. A família resolveu fazer o quê? Uma análise forense nos 3 telefones que a menina tinha. Não sei para que essa menina tinha 3 telefones também, viu? Se bem que eu tenho 2, né? O velhinho e o novo que vocês me ajudaram a pagar. Mas a menina parece que tinha 3 telefones. Vão fazer análise forense nos telefones da menina? Porque, segundo a família, depois que eles levantarem tudo as mensagens, né? Dos telefones, vai dar para provar desde quando esses 2 tinham conversinha de namorado no celular. Eu acho que faz sentido, né? Porque se eles namoraram por 6 anos e não por 2 anos, tem 4 anos de conversa aí que vai dar pra gente perceber durante 4 anos se eles eram namorados ou se eram só amigos, né? Ninguém consegue fingir nenhum namoro e nenhuma amizade durante 4 anos de mensagem de lá pra cá, de cá pra lá. Gostei da atualização, pelo menos a família tá indo para alguma prova, né? Tá indo para alguma prova, porque a agência que é bom não vai pro lado das provas. Aí, tem esse filho de cruz credo aqui, que é o youtuber Jin-ho. Infelizmente, ele tá na mesma plataforma que eu, o youtuber Jin-ho. Esta praga, a gente tem que lembrar que no dia 17 de março, recebeu o toque lá na casa dele, né? O processinho finalmente rolou pro desquerido Jin-ho. E é ele que começou a vazar áudios. Porque vazar, você só vaza coisa de verdade, né? Vazar áudios. E fazer furos de reportagem. Que furo de reportagem também é quando você reporta alguma coisa que ninguém sabia. E não quando você pega uma história velha, junta com um bolo de mentira e aí vende como se fosse uma história nova, né, ô desquerido? Enfim, botando essa cara desse cruz, credo cruz aqui, só pra gente lembrar desse ponto de alegria, que esse homem já tá sendo processado. E a família também liberou a segunda notificação que a Kim Seron recebeu da agência, que lembra que no começo estavam falando que ela tinha recebido uma notificação? Aí na última atualização a gente trouxe o quê? Que eles receberam uma segunda notificação quando ela mandou aquela mensagem pro Kim Soo-hyun. Além dele não responder, além dele pegar aquele número e vazar pros repórteres, a resposta dele veio aqui, ó, uma segunda notificação. A empresa disse, já tinha dito, antes disso aqui sair, a empresa já tinha dito que não, essa segunda notificação era só para dar mais instruções para ela de como pagar. Mas mais instruções de quê? Porque a agência não disse que não esperava que a menina pagasse? Aí você vai dar mais instruções de como o quê? De como não pagar? Que aí não precisa. É só não fazer o Pix, né? Como não pagar uma conta? Não faça nenhum Pix. Não precisava de um calhamaço de folha que nem esse aqui. Mas o que eu fiz? Eu, que sou uma mãe, para vocês, traduzir coisa por coisa, usando a inteligência artificial. Palmas para mim, pelo amor de Deus. Palmas para mim, porque a gente vai poder ouvir cada um. Ouvir não, que aqui é leitura. A gente vai poder ler cada ponto desse negócio. Peraí, deixa eu melhorar isso aqui na tela que não tá bom. Pronto, agora sim, agora sim.
Então vamos lá. Então essa parte aqui é a primeira parte do documento, que aqui diz 25 de março, o nome do escritório, ali o endereço, não sei o que, advogado responsável Kim Jong-bok, que é o advogado da empresa, né? O cliente é o Gold Medalist, o destinatário é a Kim M, que é a Kim Seron. Ok. Tem uma coisa aqui borrada, que deve ser alguma informação particular da menina, provavelmente é o endereço, né? Porque se a gente olhar que está no mesmo formato, embaixo do advogado está o endereço do advogado. Então, embaixo do nome da menina deve estar o endereço da menina. E ali, título, orientação sobre representante legal quanto ao pagamento de dívida e solicitação de negócios. E aí a gente tem tópicos, são 5 tópicos que tem nesse documento. Primeiro, desejo a você sucesso sem fim. Começaram com educação, né? Oi, querida, tudo de bom para você. 2. Como agente de nosso cliente, Gold Medalist, doravante denominada empresa cliente, nosso escritório de advocacia o encaminhará ao agente que ficará responsável por consultas relacionadas ao pagamento de dívidas, etc. E solicitamos respeitosamente que você se abstenha de quaisquer ações que possam interferir nos negócios da empresa cliente e suas partes relacionadas. Em bom português está escrito que você vai lidar com a gente para falar da sua dívida e você não vai fazer nada para queimar a Gold Medalist. 3. No entanto, em relação à sua reclamação de dificuldade em pagar sua dívida, a empresa cliente está disposta a discutir proativamente com você o método e o prazo de pagamento da dívida. Portanto, gostaríamos que você fornecesse ao nosso escritório de advocacia um possível cronograma de pagamento de dívidas. Vou dar o braço a torcer. Nesse 3 aqui, tá escrito que eles vão receber dela um possível cronograma para o pagamento. A gente não sabe se ela mandou ou não, a gente não sabe se eles acataram ou não, se eles... Acataram não é uma boa palavra, porque acataram quer dizer que eles têm obrigação de... Não. A gente não sabe se ela mandou ou não, a gente não sabe se eles conseguiram negociar ou não, se eles aceitaram a proposta dela ou não. Então isso aqui, dou o braço a torcer que eles tentaram negociar, ou pelo menos se mostraram abertos a negociar nesse documento. Aí, 4 e 5. 4. Além disso, o pagamento da dívida, nesse caso, não é um negócio pessoal dos funcionários ou atores da empresa cliente, mas sim um negócio da empresa cliente. Já estão entendendo, né? Portanto, solicitamos respeitosamente que você se abstenha de contatar os funcionários ou atores da empresa cliente em relação à dívida nesse caso. Caso você tenha alguma dúvida ou solicitação de consulta sobre a dívida desse caso, entre em contato com o advogado Kim Jong-bok, no telefone tereré, do nosso escritório de advocacia, a quem a empresa e cliente concedeu autorização para negociar com fulano de tal. Deve ter aqui mais uma informação coisada dela. Você sobre a dívida deste caso. Tá falando que é para ela não entrar em contato com Ki Soo-hyun e outros atores. É meio óbvio que tá escrito aqui. Mas tá falando que é sobre a dívida. Claro, porque eles não podem escrever com todas as letras. Você tá proibida de falar com o fulaninho. É óbvio isso, né, gente? Mas, implicitamente, é isso que tá escrito aqui. 5. Enquanto isso, na manhã do dia 24 de março de 2024, você postou uma foto... Falaram que não falaram nada da foto. Postou uma foto do ator do cliente em suas redes sociais. Porque, se vocês repararem, tanto no 4 quanto no 5, eles estão tratando o Kim Soo-hyun não como dono da empresa, e sim como um ator agenciado pela empresa. E aí eu vou botar minha carona grande... Porque essa coisa aqui tem que falar com a carona grande na tela. Pelo amor de Jeová, gente. Não passa vergonha falando que sócio não é dono. Sócio é dono. O jeito que vocês estão falando, quando vocês falam, mas ele não era dono, ele era sócio. Do jeito que vocês estão falando, vocês estão achando o quê? Que ele só responde como dono se a pessoa tiver 100% das ações. Se a pessoa não tiver 100% das ações, aí ela não responde. Porque senão é muito fácil abrir uma empresa, né, gente? Porque se o Kim Soo-hyun não é dono, é sócio, então não existe dono na empresa, só existe sócio. Porque se ele tem uma parte das ações, né, ninguém tem 100%.
Aí é muito fácil abrir uma empresa, porque aí é só você abrir uma empresa com sócio e aí ninguém responde, né? Porque ninguém vai ter 100%, aí ninguém responde. Não faz sentido nenhum, gente. Sócio é dono. Não passem essa vergonha de ficar repetindo essa bobeira. Essa semana começou essa bobeira aqui no perfil, eu não sei porquê, aqui no canal, de que sócio não é dono. Pelo amor de Deus, o dono não é sócio. Ah, cada uma. Voltando aqui ao assunto, que tava falando? Ah, sim. Enquanto isso, na manhã do dia 24 de março, você postou uma foto do ator do cliente em suas redes sociais. No entanto, como o ator em questão está atualmente aparecendo em um drama que está sendo exibido, suas ações podem afetar não apenas o ator e a empresa cliente, mas também a produtora do drama, outros atores, equipe, estação de transmissão, OTT, que eu não sei o que é OTT, vamos ver o que é OTT no Google? OTT, Over the Top, é um serviço de mídia que faz distribuição de conteúdos pela internet. Essa conexão é feita diretamente entre a plataforma e o usuário final. Acho que a Netflix é uma OTT? Sim, Netflix é uma OTT, então OTT é plataforma. Então, estação de transmissão, OTT, etc. E é um assunto sério que pode causar ainda mais problemas legais. Portanto, pedimos que você se abstenha de quaisquer ações que possam causar interrupção significativa nas operações comerciais da empresa cliente e seus associados com as ações de 24 de março de 2024. Aqui diz, é um assunto sério que pode causar ainda mais problemas legais. Eles estão falando sim que se ela fizer alguma coisa e essas fotos atrapalharem Rainha das Lágrimas, ela pode ter que responder pelos danos à Rainha das Lágrimas. Oxi, como assim não falaram? Como assim que não falaram? Enfim. Sobre o funeral, eles só repetiram o que já tinham dito antes, né? Deixando mais claro pra gente que o que eles estão alegando não é que a empresa não foi lá, foi com um representante. O que eles estão alegando é que o Kim Soo-hyun, como ex-namorado, não foi no velório. Só falta agora a empresa querer bater alguma boca por conta disso. Se eu fosse a Gold Medalist, quer dizer, se eu fosse a Gold Medalist, eu não tava fazendo stand de lorota, né? Mas assim, se eu fosse a Gold Medalist, eu também já não respondia mais por isso daqui, porque vai começar a ficar muito feio. Ficar batendo boca sobre ter ido ou não ter ido no funeral da menina. Uma coisa que começou a sair, e eu não vou trazer aqui, porque eu acho que não cabe, é o quê? Começaram a reviver tudo quanto é vídeo dele, né? Tudo quanto é vídeo estranho. E aí começaram a reviver uns vídeos de fan meeting, dele, tipo, batendo na mão das pessoas e dando tapas, assim, sabe? Pra dar um toquinho, é high bike fala, né? Um high bike com os fãs. Só que, tipo, ele não tava fazendo assim que nem todos os idols. Tipo, ele era meio violento e tal. Eu não vou entrar por esse canto e eu não trouxe os vídeos, porque eu acho que uma coisa não tá relacionada com a outra, entendeu? Eu acho estranho aquele comportamento, eu acho bastante. Mas eu não acho que uma coisa tá relacionada com a outra, porque a família não falou nada sobre ele ser agressivo. Até o momento isso não é pauta, sabe? E aí é aquele negócio que eu falei pra vocês de esvaziar a pauta. Se a gente começa a trazer coisa muito de fora, fazer umas teorias da conspiração muito doida, aí a gente começa a esvaziar. Se em algum momento isso vira pauta, ok, sabe assim, vindo da família, vindo do garoceiro, quando o garoceiro resolve não ir pro sensacionalismo, o garoceiro para, inferno, com essas thumb. Enfim, quando vem da família ou da tia, que é representante da família, a família inclusive reforçou que a tia é representante deles, que a família não vê sentido em ficar batendo boca. Ah, é parente, não é parente. É de sangue, não é de sangue. É a representante deles e é uma pessoa que conheceu a Kim Sae-ron por 20 anos. Então, assim, é a tia da Kim Sae-ron. Não importa qual é a sua concepção do que é uma tia. Uma pessoa que cuida da Kim Sae-ron por 20 anos, segundo a família dela, é uma tia. E eu concordo. Uma pessoa que cuida de mim 20 anos, gente, é da minha família. É da minha família. Enfim. Então eu não trouxe esses vídeos aqui, tá? Tô reportando que eles existem, do mesmo jeito que eu reporto outras coisas, mas não acho válido trazer para cá. Graças ao bom Deus, né? Colocaram um pouco de bom senso na cabeça da audiência coreana dessa vez. Porque esse homem,
Essa cruza de cruz credo com credo cruz, esse homem, esse Lee Jin-ho, misógino pra caramba, essa última cartada dele aí, desses áudios que ele vazou áudios e não sei o que lá, nada disso colou, tá? E pior, reverteu contra ele. Pior não, melhor, que eu quero mais é que se lasque. Misógino pra mim tem mais é que se lascar. Reverteu tudo contra ele e todo mundo lá na Coreia tá se questionando. Tá se questionando não, tá questionando ele. Por que ele trouxe essas coisas só agora? Já que ele tinha antes, por que só agora? Por que ele esperou ser processado para tentar vazar alguma coisa dessa menina? Por que ele tá pegando uma história do começo de janeiro e juntando com um negócio que ninguém sabia, só ele sabia. Nossa, mas só ele e o grupo do Zap da tia Roberta que sabia. E aí ele solta, como se fosse uma grande novidade. Por que ele tá fazendo isso, né? Ele alega, além dos tais áudios lá, porque a gente até há 2 dias atrás, a gente sabia de um áudio só, né? Que era um áudio extremamente misógino, que eu não trouxe aqui, eu nem vou trazer o conteúdo daquele áudio, porque é violento. E aí hoje tem agora um segundo áudio, que é sobre um suposto amigo que teria falado, quer dizer, suposto não tem aspa, né? Um suposto amigo que teria falado coisas sobre ela. Já já a gente fala disso. Mas além desses 2 áudios, ele também alega que quando a menina tentou, né, teve uma conta no hospital, porque afinal de contas ela foi levada para o hospital, ela, né, tentaram socorrer e não sei o que. Quando levaram ela para o hospital e aí fez a conta no hospital, porque não tem SUS, aí a família não quis pagar. Segundo essa praga aqui, aí a família não quis pagar a conta do hospital da menina. Não vou pagar a conta não. E aí o agente dela é que teria pago. O agente que virou agente dela dia desses é que teria pago a conta. Sendo que assim, é uma coisa muito fácil de provar. Cadê o comprovante? Dá conta de quem saiu esse dinheiro. É uma coisa muito fácil para ele provar, para ele vir falando e não trazer prova nenhuma. É fácil. Tira o recibo. Vai no hospital, tira o recibo. Não tem. Não tem. Diz também que aparentemente, mas aí é aparentemente, tá? Diz na boca pequena, ou seja, comprovação zero, de que a agência estaria pensando em pedir um pedido de desculpas, ao mesmo tempo que a agência estaria pensando em soltar verdades que a família ainda não sabe. Me soa esquisito porque assim, ou você pede desculpas ou você acusa alguém de alguma coisa, concorda? Só o filho de Cruz Credo, aqui, só o filho de Cruz Credo que fala que vai pedir desculpa, mas na verdade ataca. A empresa não era para sair nisso. É outra coisa, então, que eu acho que é balela, tá? De que a empresa quer pedir desculpa, mas ao mesmo tempo a empresa vai mostrar verdades sobre a família. Isso aí, a empresa é meio loroteira e a empresa nega coisas, né, que não seria para ela negar, mas a empresa até hoje não falou do tipo, eu vou provar que vocês são um bando de mentirosos. Isso aí a empresa ainda tá mantendo uma certa maturidade, uma certa seriedade como empresa, né? Porque só faltava a empresa também descer nesse nível de discurso desse tal, desse Lee Jin-ho. É claro que a tia não ficou quieta, né? A família não ficou quieta, negou todas essas acusações absurdas, negou essa história de não pagamento de dívida do hospital, negou os áudios que esse homem diz que liberou, falou que tudo aquilo é um absurdo, que vai entrar no processo contra ele. E por falar em processo, é que a gente tem a reviravolta do dia de hoje, a reviravolta dessa atualização. A Gold Medalist, que já falou que eles não namoravam, depois falou que eles namoravam, que depois falou que ele não estava na foto da casa dela, que ele nunca nem foi na casa dela, agora vai processar a família e o garoceiro. Por quê? Porque exibiram foto dele em condições íntimas. Mas não falou que não era ele? Não falou que ele nunca tinha ido na casa dela? Então por que esse homem vai processar por ter mostrado as fotos dele, se não era ele? Vocês estão entendendo onde é que essa agência aparentemente quer afundar a carreira desse homem?
porque não é possível. Não é possível. Cada hora é uma coisa. Eu já dei até uma borrada aqui, porque como agora estão falando que a foto é dele, né? Vamos dar uma borrada. Vamos dar uma borrada. Mas assim, fica complicado pra gente, tá? Fica complicado. O Good Day resolveu ter alguma coisa na cabeça, né? O programa do G-Dragon, no qual o Kim Soo-hyun estava participando, resolveram ter alguma coisa na cabeça e fizeram um hiato de uma semana. Por quê? Porque eles estavam sem programa para passar. Eles estavam sem programa para passar, porque todos os programas que eles ainda tinham gravados tinha o Kim Soo-hyun. Semana passada, eles fizeram a asneira, Good Day, eu vou ter que julgar. Eles fizeram a asneira de botar no ar um programa que tinha ainda o Kim Soo-hyun e fizeram edição e tiraram ali o máximo possível da participação dele. O que aconteceu? Caíram mais ainda de pau em cima do Good Day e em cima do Kim Soo-hyun. Novamente, nesse caso aqui do Good Day, independente de você acreditar mais na família ou mais no Kim Soo-hyun, eu acho que deve ser de comum acordo que todo mundo quer que o Kim Soo-hyun não fique nesse momento no Good Day, porque vai ficar colocando a cara dele na TV para ele atrair mais hate, pro programa atrair mais hate pra cima dele, tipo, não faz sentido. Deixa o cara lá quieto no canto dele. Enquanto ele não fala se é verdade, se é mentira, enquanto eles não vêm com provas para realmente processar a família e o garoceiro, ou que eles não vêm com um pedido de desculpa, assumindo alguma coisa, gente, deixa a imagem do homem lá. Atraíram mais ódio pra cima do homem. Os malucos foram mais ainda pra cima do homem. Por quê? Porque deixaram a cara do homem lá. Nossa, mas o Good Day foi burro demais. E aí, essa semana, eu acho que eles se tocaram do que eles fizeram e tiraram uma semaninha de hiato, porque aí eles podem jogar o outro episódio que tinha a cara do Kim Soo-hyun, joga fora e grava os próximos episódios sem ele, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, não é possível. É muita inocência. Se não é burrice, é inocência. Pelo amor de Deus. Pra terminar, vamos falar dos tais áudios, né? Vamos falar dos tais áudios. O tal áudio, primeiro, vocês podem ver a data aqui do lado, ó. Ano 25, mês 1, dia 8. É um áudio, suposto áudio, que um agente teria supostamente, um suposto agente teria supostamente vazado pro tal do Lee Jin-ho. E aqui nessa conversa, supostamente o agente e supostamente a Kim Seron falam sobre questões muito absurdas, tá? Questões muito absurdas que eu considero misoginia pura. Mais uma vez, eu não vou entrar em detalhes. Eu considero misoginia pura porque ele pega questões de violência contra a mulher, pra gente não deixar aqui tão no subjetivo. Ele pega questões de violência contra a mulher que todas nós estamos sujeitas, infelizmente, nesse mundo misógino. Ele pega esse tipo de coisa e aí ele cria uma narrativa de que foi isso que aconteceu com ela. Por quê? Porque como isso pode acontecer com qualquer uma de nós, é fácil comprar as pessoas e fazer elas acreditarem que assim, então não foi por causa do ódio de não conseguir trabalhar que ela faleceu. Não foi por causa do ódio que o Lee Jin-ho trouxe para ela, né? Incentivou contra ela durante 3 anos. Não foi por conta desse ódio que ela faleceu. Não. É por conta das violências que ela estava sofrendo, né? Violências que a gente sabe que acontecem no mundo contra as mulheres, esse mundo tão difícil. Então, assim, o cara pega uma pauta que é seríssima na vida. Na vida de todas nós é seríssima, porque todas estamos sujeitas, ok? Na vida de muitas mulheres que já passaram por isso, o cara pega uma pauta assim e ele esvazia, jogando num caso que não tem nada a ver com isso. Porque, mais uma vez eu repito, esse caso não é um caso de relacionamento. Esse caso não é um caso de ex-namorado. Esse caso é um caso de grana. É um caso de uma empresa cobrando uma dívida exorbitante sem tempo para pagar de uma pessoa que não consegue trabalhar por conta do ódio que ela recebe há 3 anos. Esse é o caso. O caso aqui é de sobrevivência no mundo capitalista. O caso aqui não é um caso de amor mal resolvido. Além dele fazer esse áudio nojento,
Ele ainda solta um outro que ele diz que é do dia. Ano 25, mês 2, dia 16. O dia de falecimento, né, da menina. Esse primeiro áudio aqui, né, ele diz que é entre o agente da menina e a menina falando sobre essas violências que ela teria sofrido. Você vê que é um áudio onde as duas pessoas, elas conversam nesse tom de voz. Nossa, foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Você está me escondendo algo? Não, eu não estou escondendo nada. Não tem nada mesmo a mais? Não, não tem. Esse é o tom de voz de duas pessoas falando sobre algo seríssimo. Brigando até, tá? Sobre algo seríssimo. Nesse segundo áudio, que supostamente teria sido no dia 16 de fevereiro, ou seja, o dia de falecimento da criança, da garota, da menina, da moça, da mulher. No dia de falecimento, esse segundo áudio seria entre o Lee-Jin-ho e um dos melhores amigos da garota. E um dos melhores amigos da garota estaria contando toda a violência que ela sofreu. Você vai me dizer que no dia do falecimento da garota, um dos melhores amigos dela, ao invés de estar sofrendo pela morte dela, estava fazendo fofoca para youtuber que durante 3 anos soltou ódio em cima dela. É isso mesmo? Só para eu ver se eu entendi a veracidade da história. Então, ao invés de estar no velório, o amigo estava contando fofoca para um cara que odeia essa menina. Parece verídico. Parece verídico. Mas aí, né, minha filha, não adianta parecer verídico. Você tem que provar que é verídico. Mas quem é que nunca dorme? Quem é que sempre tá acordado e cavucando até o pré-sal desse caso? A chinesa. As, né? Porque são muitas. As chinesas resolveram fazer um estudo do áudio. E aí, eu não sei se vocês estão acostumados com edição de áudio, mas assim, a teoria delas para mim parece bem verídica, tá? Vou mostrar para vocês aqui o que elas falam. Isso aqui, ó, esse verdinho, são as 2 faixas de áudio, certo? Do áudio lá que ele liberou. Ali embaixo, aquela coisa vermelha, é meio que um mapa sonoro. Eu não sei o nome técnico direito, mas é um mapa sonoro. Isso quando eu vou editar vídeo, eu vejo esse negócio aqui, né? Isso daqui não é uma coisa super difícil de alguém saber como é que funciona. Não, qualquer um que edita vídeo dá para entender esse gráfico. Tá vendo que na primeira linha, olha para a primeira linha toda vermelha. Tá vendo que ele tem uns picotes assim, ó, parece uns bloquinhos, parece uns edifícios, uns prédios. Parece uns prédios assim, ó, um do lado do outro, e tem um corte ali. Então, esse corte parece que é artificial. Esse corte dá a entender que alguém picotou esse áudio. Se isso fosse uma conversa fluida, não ia ter esse picote, entende? Entre as palavras. Não ia ter esse picote dentro do áudio. Então, isso, segundo as chinesas, e eu acho que elas têm muita razão, isso faz muito sentido no que a gente tá vendo aqui, elas estão dizendo que esse áudio foi todo picotado. E se esse áudio foi todo picotado, esse áudio pode ter sido todo montado. Todo fakeado. Ainda mais agora que a gente tem a inteligência artificial para fazer de um tudo, minha gente. Isso aqui não é nada absurdo. Outra coisa que elas pontuam e tá muito coerente a pontuação delas. Tá vendo essa parte onde tá assim, ó, tudo vermelho? Tudo vermelho não, que tem um negócio assim, ó, vermelho. Tá vendo que tá tudo preto? É quase como se fosse um zero absoluto. Não existe zero absoluto quando você faz uma captação de áudio. Não existe isso. É quase como se fosse um mudo eterno, assim. Como que você vai ter um mudo quando você está numa captação de áudio que você tem o barulho da estática do telefone, você tem o barulho da respiração, ó. Você tem o barulho do lugar onde você tá, passa um carro, passa um helicóptero, cachorro late, não sei o que, bate uma porta. Como que você tem aqui um bagulho preto, como se fosse completamente mudo? Não faz sentido. Tem coisas que não fazem o menor sentido nesse áudio. E aí elas já colocaram, meu filho. Esse áudio aqui é falso. Provavelmente esse áudio alguma hora, gente, vai ser mandado para perícia. Porque se a família já tá mandando celular para perícia, para mandar um áudiozinho desse fulano, ainda mais o fulano que já recebeu o processinho, né? O início, né? A chamada, o início do processinho. Um fulano que já recebeu a intimação, é o nome da palavra, a intimação do processinho na casa dele,
com certeza isso aqui vai ser mais uma coisa que vai entrar nesse processo e que vão pedir uma perícia. E aí já viu, né, minha filha, que as chinesas não dormem. O homem da perícia só vai olhar e vai falar, as chinesas que descobriram? Então já tá periciado. E estas foram as atualizações do dia de hoje. A nossa sexta live, o nosso sexto vídeo de atualização do caso Kim Soo-hyun. Então, vocês viram que teve finalização? Finalização de nada. Só teve mais início de processo do lado da família pro Lee Jin-ho, início de processo aparentemente, início de processo aparentemente do lado da Gold Medalist para a família e para o garoceiro por causa da tal da foto. Ô, garoceiro, se você não quiser um segundo processo, muda aquela capa do vídeo, tá? Muda aquela capa do vídeo, porque aquela capa do vídeo você tá implorando um processinho. Aquela capa do vídeo que eu não trouxe aqui, que é um Kim Soo-hyun de sunguinha vermelha. Complicado, bem complicado. E para de banalizar o negócio, garoceiro, porque a família ela precisa que você seja visto como uma pessoa mais séria, né? Que tá levando o caso a sério. De resto, meu povo, ficamos por aqui. E daqui o quê? 2 dias? Se bem que daqui 2 dias é domingo, né? Provavelmente daqui 3 dias a gente tem uma nova atualização. Dona Marlene acabou de fazer uma pergunta muito boa que eu quero incluir neste vídeo. Boa, Dona Marlene, deixa eu pegar aqui. Agora, algo que tem, mas não tem, mas tem sim a ver com esse caso, e é importante a gente ficar de olho, e foram vocês que me lembraram que eu tenho que ficar de olho para isso também, é o quê? A gente sabe que aqui no Brasil, normalmente a gente faz isso com política versus política, né? A gente, uma pinóia, porque eu não faço esse tipo de coisa, mas os políticos fazem. Aqui no Brasil, normalmente político faz isso usando outra pauta política, que é o quê? Finge que algo não tá acontecendo e usa uma outra pauta política para encobrir a primeira coisa. Lá na Coreia, a gente já está acostumado que isso acontece muito com a área do entretenimento, até mesmo porque lá o entretenimento é visto como uma indústria muito forte, muito forte. E também tem a questão de que lá a indústria do entretenimento tem toda uma frescura de que ator não pode isso, cantor não pode aquilo. Aqui, gente, a Anitta tatua o... E todo mundo tem mais o que fazer na vida. A gente fala disso como fofoca. Ninguém fala disso como notícia séria. Não é o tipo de coisa que vai passar no Jornal Nacional. Então não tem como usar coisas como o casamento do Wesley Safadão para poder tirar o foco da política, né? Mas lá tem muito disso. E o que a gente tem que lembrar também é que, assim, apesar desse caso todo ser muito importante, não tira a importância desse caso em nada. Apesar de o garoceiro ser um sensacionalista, mas ele tá fazendo até o momento uma cobertura decente, porque a gente tá vendo até o momento a empresa mentindo o tempo todo e a família ainda não foi refutada. Apesar disso, a gente tem que lembrar quem é o garoceiro. E a gente tem que lembrar o que está acontecendo lá na Coreia. E que a gente mesmo começou a noticiar aqui no canal no ano passado e meio que ficou por isso mesmo. Porque quando aprovaram lá o pedido de impeachment e foi para o próximo lugar onde tinha que aprovar também, meio que a conversa caiu no esquecimento e não se falou mais disso. Só que tá acontecendo umas movimentações lá na Coreia, por conta do impeachment aqui do desquerido. Vai saber se não estão usando o caso do Kim Soo-hyun para também tapar isso daqui. Não desconfio de nada, não desconfio de nada. Então, como eu tinha falado para vocês, o que eu fiz? Falei para vocês, vocês me lembraram disso, eu me comprometi de ir atrás. Eu já peguei vários textos para eu poder me inteirar do que está acontecendo nesses últimos 10 dias. Eu vou pegar desde do começo da história do Kim Soo-hyun, do dia 10 desse mês, pra cá. Tô lendo tudo isso, tô me informando, para poder também trazer para vocês o andamento do que tá rolando na política. Porque pelo menos a gente fica de olho nas duas coisas. Pelo menos a gente olha esse lado aqui do caso da Kim Seron, do Kim Soo-hyun, tá acontecendo não sei o quê. Mas esse caso aqui que eles estão tentando encobrir, tá acontecendo não sei o que lá. Ah,
Mas, Manu, mas a gente não tem como fazer nada. Nem no caso do impeachment, nem no caso do Kim Seron, nem no caso de coisa alguma. De fato, a gente não tem como fazer nada, mas a gente tem como se informar. E o que eu sempre falo para vocês é: entretenimento é indústria. Entretenimento, ó, é grana. A nossa atenção, o nosso amor, a nossa dedicação é grana, porque a gente paga para ver os dramas, a gente paga para ir no fan meeting, a gente paga para fazer turismo na Coreia, a gente paga para um monte de coisa. Então a gente também tem que ser um pouco mais inteligente de aonde e o que a gente consome, onde e o que a gente bota no nosso entretenimento, saber das coisas que estão acontecendo pra gente saber, vou meter meu dinheiro aí ou não? O tempo que eu gastei trabalhando para ganhar o meu rico dinheirinho, é aí que eu vou enfiar ou não? Porque se vocês pararem para pensar, aqui no Brasil, vocês assistem novela com ator que vocês não aprovam? Não. Vocês escutam música com artista que vocês não aprovam? Não. Então por que não vai ser a mesma coisa com o que é de lá de fora? Tá me entendendo? Tudo bom, Alaska? Quer dar algum pronunciamento? Quer falar alguma coisa sobre o caso, o Garoceiro e Jin-ho? Não, né? Ah, então tá bom. Tava só atrapalhando mesmo. A gata tava só pra atrapalhar. Então, é isso. Esse foi meu recadinho para vocês. Estou me inteirando do caso do presidente pra gente falar sobre isso também. O que tiver de atualização do Kim Soo-hyun, eu trago para vocês na segunda. Já fica combinado, na segunda, sábado e domingo não vai ter live de Kim Soo-hyun. E aí fica para vocês também a nossa agenda aqui do canal. Amanhã, sábado, a gente vai ter a nossa live de The Double. Seria hoje, mas ia encavalar muita coisa. Então, sábado vai ter a nossa live de The Double aberta para todo mundo poder assistir. Quem for membro VIP do canal pode entrar durante a live e dar a sua opinião ao vivo. Mas quem não for membro pode assistir a live inteira, dar opinião pelos comentários, como todas as lives. Domingo, se tudo der certo, ou tudo der errado, né? Se eu não for no fan meeting do Hwan In-Op, aí a gente tem a nossa live de tangerinas. Se eu for no fan meeting do Hwan In-Op, aí eu vou cancelar a live de tangerinas. E segunda-feira a gente volta com a nossa live de atualizações do caso do Kim Soo-hyun. Beleza, Creuza? Que bom. Um beijo pra vocês. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.